Você deve estar aí se perguntando, meu Deus, são 8h40, a palavra nem começou ainda. Não entre em desespero, porque eu prometo que hoje eu vou ser breve. Não dê risada, por favor. Mas eu vou. É que eu falo que eu vou, e se eu não sou, eu ponho toda a culpa no Espírito, né? No Espírito Santo, não, ele que quis. Então fica fácil, né? Enquanto todo mundo vai sentando, tomando seus lugares. Se você trouxe a sua Bíblia, eu quero ler uma passagem, um só verso. Que está no livro de Hebreus. Mesmo que o Data Show coloque no telão, se você tem Bíblia, abra, é bom. Você vai praticando, vai entendendo, vai aprendendo a manusear. Quem estava aqui quinta-feira? Só isso, não é possível. Quem estava aqui quinta mesmo? Só isso, olha aí, Marcião. Alguém aqui estava no culto de hoje de manhã? Alguns. Ai, que bom. O pessoal aqui. Nós temos 3 igrejas aqui. Que igreja você é? Bola de Neve, Guarujá. Que legal. Qual? A 1, a 2 ou a 3? Você tem que... Brincadeira. 13:8 de Hebreus. Esse verso que diz assim, é curto, mas você não pode esquecer dele. 13, 1, 3. 13, verso 8, não 3:8, 13:8. Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vamos repetir junto? Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. É isso aí. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai, a tua presença, ela é tão preciosa que com palavras a gente não tem como demonstrar quão preciosa ela é, quão perfeita ela é. A tua presença, ela não pode ser transmitida de uma forma oral, verbal. Só quem a sente, só quem tem uma experiência contigo pode entender o que é uma experiência contigo. Qualquer um dos seus grandes homens e mulheres de Deus que passaram pela história e registraram e deixaram registros na Bíblia de encontros e visitações tuas, Pai. O máximo que eles procuraram fazer é muito longe do que realmente foi, porque a tua presença ela só pode ser sentida, só pode ser vivida por quem sente. Eu quero que a tua presença continue se manifestando aqui. Eu sei que a tua palavra nos deixa esses registros de tantas coisas que o Senhor fez e operou. Mas nós queremos ir além dos registros e dos textos bíblicos. Nós queremos experimentar. Como um programa de televisão onde você vê a receita, mas você não pode experimentar até que você faça a receita. Nós queremos experimentar. Faz isso hoje, continua fazendo, aliás. O teu Espírito Santo, ele é tão poderoso, mas ele é tão doce e suave. Então, nós queremos o toque da tua própria pessoa aqui, não testemunhada por terceiros, mas o teu toque. Faz isso hoje.
Senhor é o Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Manifesta isso aqui hoje. Manifesta essa realidade aqui, é o que eu te peço. Para isso, com essa simples palavra de hoje, que o Senhor possa se manifestar, porque é a tua palavra que nós estamos usando, e eu sei que o Senhor não foge, não mente a sua palavra. Usa a minha vida para isso, mais uma vez. Sou totalmente teu aqui, Pai, em nome de Jesus. Meus lábios, minha boca é tua, faz conforme lhe agradar, mas que nada impeça o que o Senhor tem para fazer aqui, em nome de Jesus, teu Filho, amém, amém. Glória a Deus. Queridos, eu há 2 semanas atrás fiz uma viagem muito gostosa. Deus deu esse privilégio. E eu comentei que eu fiquei de compartilhar um pouco mais sobre ela aqui, não é? E eu queria compartilhar com vocês o que foi essa viagem e por que ela foi especial. Eu visitei um lugar muito especial. Para alguns pode fazer mais sentido agora, senão você vai saber eventualmente. Mas eu visitei um lugar chamado Azusa Street, ou Rua Azusa. Um local que ficou muito conhecido pela manifestação do Espírito Santo há anos e anos atrás, para ser mais preciso, há 110 anos atrás. Azusa Street, se o Data Show for muito ligeiro aí, ele acha uma foto de Azusa Street? Não, não é. Não é essa foto. Era isso aí, eu vou falar, 110 anos, você queria que fosse o quê? Essa era a foto de 110 anos atrás. Mas esse é um lugar que aproximadamente 110 anos atrás foi marcado, é uma rua muito pequena, mas muito pequena mesmo. Ela é menor, por exemplo, do que a Josefina, que começa aqui na Timóteo e acaba ali em um quarteirão. É uma viela praticamente, de não mais do que 100 metros, mas que Deus usou como endereço para algo muito grande, muito forte, lá na cidade de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Um evento do derramar do Espírito Santo. Foi muito precioso. E o que Deus fez eu pensar, não precisa nem pôr, a gente põe as fotos aí no decorrer, e o que Deus fez eu pensar no meu coração e processar no meu coração, é que hoje nós somos uma geração, você pode considerar uma geração, olhando, por exemplo, uma pessoa que tem um filho que está aqui sentado, por exemplo, o Cláudio, uma geração, você pode dizer assim, uma geração do Betão que tem o Carê sentado, mas eu digo nós que estamos vivos hoje, nós somos uma geração muito diferente de todas as que já passaram na face da terra. Isso não é preciosismo, não é se achar a igreja da história, não é nem isso que eu estou falando. Eu estou falando como habitante da face da terra, que já passou na história da humanidade, na face da terra. Nós somos uma geração muito diferente de todas as outras. Por quê? Porque nenhuma geração viveu tantas transformações num período tão curto de tempo como nós hoje experimentamos. Nenhuma outra geração viveu tanta evolução quanto nós hoje vivemos. E o Marcião comentou uma coisa aqui, nós somos moldados por aquilo que nos cerca. E hoje nós vivemos tantas influências, uma delas é a influência desse mundo capitalista, desse mundo tão materialista. E a velocidade das mudanças que nós vivemos e da evolução e das mudanças, elas de alguma forma também mexem com a gente, também nos influencia. E essa geração, convenhamos, a quantidade de coisa que aconteceu nessa geração, em 20 anos, quanto nós não mudamos?
Eu estava conversando hoje à tarde, uma das coisas que mais avançou é de fato a tecnologia e os meios de comunicação. Há 20 anos atrás, nós estávamos nos preparando para ir para os Estados Unidos, né, Tigrão? Morar lá. Há 20 anos atrás, era uma ligação semanal para a casa de papai e mamãe. Uma. Já imaginou como alguns pais sobreviveriam com essa realidade hoje? Meu Deus, ia ser um horror. Você quer falar com o teu filho a cada 15, 20 minutos para saber onde que está? Era uma ligação, uma mísera ligação. Se você estava na praia, era aquela fila, naqueles orelhões que você fazia ligação a cobrar, com um telefonista muitas vezes. A gente morava lá, era carta à mão, amigo. Eu tenho uma caixa de umas 30 cartas à mão que nós trocávamos. Não tinha e-mail, não tinha internet, malemar tinha internet, malemar, mas não tinha isso. Quanto mais falar em Skype, FaceTime, olhar, falar no telefone olhando, não existia isso, absolutamente nada. Quanta mudança em 20 anos aconteceu nesse período, especialmente no que diz respeito à tecnologia. Quando eu estava na escola, e não faz tanto tempo assim, não existia forma de se pesquisar em computador, em internet, qualquer tipo de conteúdo. Se você era uma pessoa, assim, muito sortuda, ou você era rico o suficiente para ter uma enciclopédia, ou, na pior das hipóteses, você tinha que ser amigo de alguém rico, que tinha uma enciclopédia, para você poder ir fazer trabalho na casa dele, não era isso? A Barça era tipo assim, o suprassumo, era a Mercedes-Benz das enciclopédias, se você tivesse a Barça. E se você fosse meio pobre, meio rico, você ia sofrer, porque talvez você tivesse a edição de A a L, mas daí pulava o M, o N, o O, P, Q, e aí voltava, e aí você falava, meu Deus, eu vou estudar sobre Mozart, e não tem o M, aí você ficava desesperado. Tinha que ir na biblioteca da escola, era difícil, viu, Flames? A geração de estudo ali era muito complicado. E se você pensar, por exemplo, em 100 anos, a quantidade de coisas que aconteceu e que se transformaram, e por que a gente está falando em 100 anos? Põe algumas fotos aí rápido, é bem rápido que eu separei. Por exemplo, há 20 anos esses eram os celulares. Há 10 anos, perdão, esses eram alguns celulares, você nem sonhava em receber foto, ver vídeo ou alguma coisa assim. E você tinha alguns desses se você também fosse caprichado, tá? Sim, se você tivesse assim, aquele que você abria a tampinha assim, era um luxo, né? Olha a evolução do sistema de transporte público. Eu estou falando que há 100 anos atrás, aproximadamente, você era puxado por cavalo. Há 100, 120 anos atrás, o meio de transporte mais rápido que existia era um cavalo, tá? Os primeiros carros que foram lançados, eles não andavam às vezes tão rápido quanto um cavalo. Isso porque algumas das vias não conseguia propiciar para o carro isso, mas um cavalo conseguia. Eu estou falando de 100 anos atrás. Nós passamos 4, 5 mil anos com uma forma de locomoção e de transporte. Uma. Só para você ver, se o data show aproximar, você vai ver que aquele bonde ali puxado por cavalo, põe para a direita, ele está de 1508 a 1874. É o mesmo, ficou 300, 400, 500 anos com um jeito só, Aí a evolução acontece, o bonde, os ônibus troller, os ônibus de andar lá com, esqueci como é que chama, trolebus, elétrico, tal, aí os ônibus normais e tal, como hoje nós andamos. 100 anos, que outra foto que eu pus aí que eu nem lembro, passa aí para mim. Transporte terrestre aí também. Há 100 e poucos anos atrás, nós evoluímos de um negócio ali, a pressão esquisito, para uma Maria Fumaça, para um bonde, para uma locomotiva, para trens hoje que às vezes deslizam a centímetros do trilho, porque eles flutuam magneticamente, ou sei lá como é que é o sistema lá, que você sabe, ele flutua. Qual a próxima foto?
Eu estava vendo um programa com a França, a gente estava vendo sobre a Guerra do Paraguai. Em 1800 e cacetada, como que eram as guerras, queridos? Essa foto aí é da Primeira Guerra Mundial. Nós estamos falando do século anterior, do século 20. Isso, nós estamos falando de 1914, sei lá, por aí. Era isso aí a guerra. Posta a próxima foto. Era isso aí, o acampamento, as armas, os canhões que aconteciam. Se você for ver hoje, em 100 anos, passa para frente um pouquinho, nós temos, por exemplo, aeronaves não tripuladas. Você não precisa nem matar o cabra. Eu estava falando da guerra do Paraguai. O Paraguai, você acredita, o Paraguai ele tinha 500 mil habitantes. Sabe quantos morreram na guerra contra o Brasil? A Tríplice Aliança. 300 mil, 60% da população foi dizimada na guerra contra o Brasil. Hoje você não precisa quase nem matar mais os caras. Um avião desse, não tripulado, solta uma bomba nuclear em cima de um país que ele destrói ele inteiro. E se você for ver, não é só avião não tripulado, passa aí, tem até tanque não tripulado, que também atira, invade, faz, etc. Se você for ver, esse deve ser, né, porque tem a arma. Eu achei que não fosse quando eu digitei, mas enfim, põe a próxima. Você tem, por exemplo, navios de guerra, que eles são ultramodernos. Em 100 anos, possa próximo, só como exemplo, aeronaves, esse avião aí eu fiquei encantado, é o maior porta-aviões que existe, ele cabe um monte de coisa, mas passa aí, porque aí é o desenho, você vai falar, será? É ele aí, parece um aeroporto, é quase igual o tamanho de Guarulhos, de Congonhas, eu sei lá, passa outra foto aí, a quantidade de coisa que cabe nesse bicho aí. Isso aí, esses aviões que são aviões stealth, aqueles aviões que não são detectados por radar. Enquanto em 100 anos, de um cara com um canhão que faz plá, 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 a gente tem hoje coisas assim tão modernas, não sei, pode parar aí, tá bom, depois eu falo daquela foto. Em tão pouco tempo, eu poderia gastar aqui muito mais tempo, mas isso é só para a gente se entreter aqui e saber que o meio de transporte, a guerra, a saúde, quanta coisa não mudou num período de 100 anos, o tamanho da evolução, uma pessoa que hoje tem 80, 90 anos, e aí você começa a entender por que talvez os teus pais, você que tem 30, 40, 50 anos, tem o pai vivo, por que às vezes eles endoidam, eles não conseguem entender, é muita mudança, gente, é muita mudança. O meu vô, falecido já, que morreu com 89 anos, ele falava assim, filho, não entendo fax, como é que você põe um negócio lá do outro lado, chega aqui, a foto que você pôs, pois é, mas como é que você explica para uma pessoa assim? É muita mudança em pouco tempo. Então nós somos uma geração, queridos, diferente de todas as outras, que vemos a cada dia coisas novas surgindo. Às vezes é até difícil acompanhar a tecnologia, às vezes é até difícil você acompanhar a quantidade de evolução. E nós estamos inseridos nesse contexto, essa é a nossa condição hoje, amém? Vendo toda essa mudança e tal, e nessas constantes mudanças, porque é isso que nós vivemos hoje, vendo a tecnologia avançar, vendo carros cada vez mais velozes, aviões cada vez mais velozes, mais conforto, há muita coisa boa. Por exemplo, o ar-condicionado é uma coisa muito boa, há 40 anos atrás você tinha dificuldade, não precisa ir longe. Muitos aqui, quando tiveram o primeiro carro há 20 anos atrás, ter ar-condicionado era tipo, uou, o suprassumo do luxo, do tudo. Você fala, meu Deus, carro com ar. Era o que nós vivíamos aqui, você tinha 6, 7 modelos, Opala, Passat, Fusca, Brasília, Chevette, acabou, Monza e Corcel, e Kombi, sei lá, acabou. Tinha 12 ali, no máximo. Quando hoje você for comprar um carro, eu não sei quem me falou esse dado aí, tem mais de 60 empresas e mais de 400 e não sei quantos modelos, se você quiser comprar hoje, você endoida. Quanta coisa a gente vê hoje, a gente já se acostumou com mudança, queridos. E porque a gente está nesse ambiente, nessa atmosfera de mudança, então tem muita coisa boa, mas muita coisa ruim também. As coisas boas é isso que eu falei, ar-condicionado, é conforto, é calefação. Aquelas pessoas do programa que a gente estava vendo lá, elas morriam de frio. Hoje você calafeta, você
hoje a pessoa fica confortável, hoje você dirige um carro com direção hidráulica e tudo, há muito conforto, isso é muito bom, mas qual é o lado ruim disso? O ruim é que hoje nós somos criaturas que nos acostumamos com as mudanças, e isso nos afeta de uma forma tão forte, e aí eu vou entrar no ponto, que nós temos um conceito de mudança que afeta até o nosso relacionamento com o Senhor, a ponto de nós acharmos e começarmos a entender nos nossos conceitos com Deus, que eles também mudam, e não deveriam, e de uma forma muito inconsciente, as coisas mudam tudo, tanto que a gente começa a achar que aquilo que Deus é, que aquilo que Deus faz, também muda, e que nós mudamos e Deus muda também. A gente precisa estar muito atento a isso, porque muitas vezes nós nos relacionamos com Deus de uma maneira errada. A gente acha que Deus muda, e que Deus também deveria mudar com a gente, que Deus muda a forma de agir, que Deus muda a forma de falar, que Deus muda a forma de pensar, enquanto que a palavra vem e fala assim, não, Deus, Ele é exatamente o mesmo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele vai ser eternamente o mesmo, Ele não mudou absolutamente nada. Então Deus não evoluiu, Deus parou no tempo. Será que Deus é demodê? Como é que será que Ele se veste? Então Deus parou. E as vestes espirituais? Então é horrível, aí a gente vem numa festa de anos 70, olha para um outro de anos 70 e fala, que diferente que você está, e etc, porque o tempo mudou. O que você achava bom há 10, 12, 13 ou 5 anos atrás, agora já não é. Então você fala, então Deus está por fora, Deus é cafona. Eu não sei o que você entende, mas uma coisa eu te garanto pela palavra, Jesus disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e por isso nós lemos em Hebreus 13:8, que esse Jesus é o mesmo, Ele sempre foi o mesmo, Ele é o mesmo hoje, e Ele vai ser sempre o mesmo, queira você ou não, esteja você num ambiente de constantes mudanças ou não, Ele não muda, ponto e acabou, amém? Isso é a palavra de Deus, esse é o Deus que a gente serve. Só que você vive nesse contexto, e você começa a achar que talvez Deus também seja assim, e que talvez você se achegue a Ele assim. Agora, deixa eu te dizer, queridos, esse é um dos grandes erros, essa é a mensagem mais simples que eu poderia pregar, e por isso eu disse que eu seria tão breve. Esse é um conceito que ele não pode mudar, ele deveria ser imutável, tanto quanto o nosso Deus. Nós não podemos cogitar a possibilidade de que Deus mudou, e muda, e tem mudado, e é diferente nos seus pensamentos, no seu agir, no seu operar, no seu pensar, de que Deus era diferente numa época, e de que Ele fez coisas para uma determinada época, de que Ele agiu assim, porque era aquela época, e de que hoje Ele não faz mais. O mesmo Deus que ouvia a oração há milhares de anos atrás, Ele é o Deus que ainda continua ouvindo, o mesmo Deus que salvou, o mesmo Deus que libertou, o mesmo Deus que curou, ainda é o mesmo Deus, amém ou não? Ele é o mesmo Deus, e a gente não pode mudar esse conceito. E um dos maiores problemas entre os cristãos é que quando os desafios e as dificuldades da nossa vida chegam, a gente começa a perder a nossa fé. Por que a gente perde a nossa fé? Por que a gente fica tão desanimado quando os problemas vêm? Por que a gente fica tão chateado com Deus quando um problema vem? Porque quando as dificuldades chegam, a gente acha que Deus mudou com a gente. Mas Deus me tratava tão bem. Eu era tão feliz. As coisas iam tão bem na minha família, com meu filho, nos meus negócios, no meu ministério. Por que será que Deus mudou comigo? E a gente começa a achar que Deus mudou. A gente começa a achar que Deus era bom, era com o nosso avô, com nossa bisavó, mas que hoje Deus não é assim tão bom com a gente. Por que você acha que Deus é bom quando tudo vai bem com você, mas que Deus não é assim tão bom quando alguma coisa ruim acontece com você? Por que você acha que Deus te cuida dos teus bens,
durante anos e de repente o teu carro é roubado, você acha que Deus já não cuidou mais de você? Por que você acha que Deus cuida da tua saúde, até vir uma doença, e Deus eu acho que então não cuida mais assim, ou Deus não é tão mais assim, Ele não cura como antes? Por que você acha que Deus é o Deus que prospera, abençoador, até que tua empresa quebre, e de repente você já não acha que Deus é assim, tão mais abençoador? Por que você acha que Deus é um Deus de poder, de manifestação, até que essa manifestação não vem e você comece a achar diferente? O problema é que a gente muda o nosso conceito de Deus. Se Deus permitiu que uma porta ruim fosse aberta na tua frente, ou que algum problema viesse até você, Ele mesmo permitiu dificuldades para tantos homens de Deus ontem, por que Ele não poderia permitir com você? E uma vez que Ele permite, você muda o teu conceito a respeito dEle. Sabe de um problema? Os cristãos que têm Jesus nessa geração nossa, nós nessa geração, porque essa foi uma das grandes coisas que mudou, nós temos muito acesso à informação, como nós nunca antes tivemos também. Posso dizer uma coisa para vocês? Homens de Deus, às vezes eles gastavam 30, 40 anos fuçando a Bíblia de ponta a ponta para vir com um determinado estudo. Para vir, por exemplo, falar que falar que Deus falou 365 vezes na Bíblia que Ele é contigo, um cara teve que ler a Bíblia de ponta a ponta, só anotando esse verso. Mas hoje você acha num clique na internet. Hoje você vai fazer um estudo sobre os nomes de Deus, você baixa em 15 segundos um chart com os principais nomes de Deus, mas teve algum cabra que gastou uns 10 anos da vida revirando uma Bíblia para fazer esse estudo anos atrás. Hoje a gente acha tudo na internet. Alguns homens de Deus gastaram uma vida inteira, quando eu digo uma vida assim, talvez dos 30, eles morreram com 90 para fazer uma tradução da Bíblia, uma cópia da Bíblia. Hoje você baixa no seu smartphone, aqui ó, por $9,90, eu baixo uma Bíblia grega, uma hebraica, com tradução, com palavras, com relações, com passagens cruzadas, etc. Hoje é fácil. Mas a gente acha, nessa nossa geração, com tanto acesso que a gente tem a informações, que Deus ele vai variando de acordo com as situações. Acho que agora Deus muda também. Eu quero compartilhar isso com vocês hoje, esse princípio simplésimo, nessa palavra simplésima, que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por quê? Porque se você entender, gravar esse conceito na tua mente, no teu coração, esse princípio, para que ele jamais saia do teu entendimento, você vai começar a passar pelas dificuldades de uma forma completamente diferente do que talvez você vinha passando. Se você entender que quando a dificuldade chegar, esse Deus que não mudou, vai lidar com as suas dificuldades da mesma forma que Ele lidava na palavra. Por que será que Deus deixou um livro desse tamanho, com 66 livros, com mais de 4.000 páginas, para que a gente pudesse ler de uma forma enfadonha? Não, Ele queria deixar ali registrado absolutamente, para nós entendermos que tudo que Ele fez, Ele ainda hoje é capaz de fazer. E a gente começa a fazer sentido para nós, quando a gente tem esse princípio. E quem se apropria disso, quem entende que o mesmo Deus hoje, foi o Deus ontem, vai ser eternamente, ele age, ele lida, ele enfrenta, ele encara, ele passa pelas dificuldades, pelas situações diferente, porque agora ele consegue se apropriar das experiências do passado, e clamar por esse Deus que é igual. E isso faz com que ele chame a atenção nos céus desse Deus, e aí Deus pode vir e mudar uma realidade. Acontece que porque a gente acha que Deus muda, e que Ele agiu lá atrás para uma determinada circunstância e hoje não age mais, você não exerce mais tua fé, você não clama mais a esse Deus que um dia fez, e você já não chama mais a atenção do teu Deus com a tua fé, com o teu clamor. Se você entender assim, você talvez pare de dizer que Deus te abandonou, talvez você pare de dizer que Deus não pensa em você.
Talvez você pare de dizer que Deus se esqueceu de você, enquanto a Bíblia vem e diz que Deus tem o teu nome na palma da mão dele. Enquanto a Bíblia vem e diz que Deus conhece os teus fios de cabelo contado e te conhece pelo nome. Você vai parar de achar que Deus te abandonou, enquanto a palavra vem e de fato diz 365 vezes, eu sou contigo. Você vai parar de ter medo, enquanto a Bíblia vem e te diz assim, Deus é contigo, não temas, ser forte, ser corajoso. Você vai parar de questionar a tua solidão, o agir de Deus, enquanto Ele passa uma Bíblia inteira te dizendo que Ele te ama, para você não temer, que Ele é o Deus que está contigo até o fim dos séculos. Só que a gente para de ler e não sei porquê, esse Deus não faz mais sentido para nós hoje, ou era um Deus para ontem. O grande problema dessa geração é que você vê tanta coisa mudar, que agora você coloca a culpa dos seus próprios erros em Deus, dizendo que foi Ele quem mudou, e dizendo que Ele está agindo dessa forma, porque Ele não é mais o mesmo. E essa mentira tem que cair em nome de Jesus, dos teus ouvidos, da tua mente, porque se a gente continuar entendendo isso, a gente não vai viver e ver o operar e a mão de Deus agindo. Você coloca segurança em coisas que mudam, e quando elas mudam, o teu castelinho de cartas desaba, o teu castelinho de areia voa. Paulo fala para Timóteo, em 6,17, se quiser jogar aí, ele fala, por exemplo, para os ricos, para não colocar a sua esperança na incerteza das riquezas, porque riqueza muda, você coloca a tua esperança na tua condição, na tua empresa, na tua conta bancária, mas isso muda, e daqui um pouco tua incerteza se foi. Em vez de você colocar a tua certeza em algo que não muda, que é tão sólido, tudo pode mudar, tudo é incerto, mas a palavra diz que Deus, Ele nunca muda e Ele é o mesmo. Acontece que o mesmo Deus que agiu, tratou, puniu os seus filhos lá atrás, é o mesmo Deus que age hoje. Não, mas é a graça, Deus Ele é bom, se Deus Ele é bom, por que Ele faz isso comigo? Você esqueceu que o mesmo Deus bom foi o Deus que criou o inferno? É o Deus que manda pessoas más para lá? Você esqueceu que o mesmo Deus que é bom, foi o Deus que colocou e pesou a sua mão, permitindo o seu povo ficar no exílio, na escravidão? Você esqueceu que o Deus que é bom, permitiu que o seu próprio povo e o seu reino fosse invadido por inimigos? O mesmo Deus, se Ele agir assim, por que é que a gente acha que hoje não vai ser igual nas nossas vidas? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8, nunca se esqueça disso. E se você sabe e entende isso, e faz desse um verso simples na tua vida, você vai entender que Ele ainda é um Deus que cura, Ele é um Deus que ainda restaura a família, é um Deus que ainda transforma a sua sorte, ainda é um Deus que derrama paz, ainda é um Deus que salva, ainda é um Deus que ressuscita, Ele é o mesmo Deus. Deus começou a me mostrar isso nessa viagem. Como, pastor? De que forma? Hebreus, nessa passagem que nós lemos, no verso 17 e 18, diz que Ele enviou Jesus querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou como juramento, para quê? Por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Ele é o mesmo, Ele não muda, tudo ao nosso redor muda, mas Deus nunca muda, não importa se você está no século 15, 17, 18, 20 ou 21, Ele é o mesmo, faz 5 anos, 10 anos, há 20 anos, Ele é o mesmo, não se esqueça, você vem nesse culto para ter esse único verso gravado no teu coração hoje, Ele não muda, esse é o Deus que você serve. A Bíblia conta a história, não precisa nem abrir, de um pai que um dia chega com seu filho endemoniado, e ele chega para Jesus e fala, os demônios estão arrebentando com meu filho, joga ele no chão, ele espuma e tal. Se você pode, Jesus, faz isso, liberta ele. Jesus olha e fala assim, se eu posso? Se pode, se eu posso?
tudo é possível ao que crê. Mas a nossa fé, ela tem sido bem abalada. Eu não consigo imaginar um Jesus que disse isso há 2000 anos atrás, chegando em 2016, dizendo assim: então pessoal, naquela época, quem cria, eu fazia, mas hoje, eu não sei, meus poderes acabaram, eu não sou mais o mesmo Deus, olha, está difícil. Eu não vejo um Jesus que há 2000 anos atrás olhou para um pai e falou assim: se eu posso, tudo é possível, tudo é possível. O problema é que a gente deixou essa cultura de mudança entrar dentro de nós. No Egito, Deus livra o povo dele com mão forte, com milagres, pragas, mar vermelho. Ele é Deus forte. No deserto eles passam um pouco de fome. Ele já não é mais um Deus tão forte assim. Como assim? Deus muda desse jeito? Se ele não muda, e se ele pode fazer tudo, você leu na Bíblia que um dia ele fez, então ele faz hoje. Ele pode restaurar a tua família que está longe de Jesus, ele pode, porque ele fez isso com a família do carcereiro em Atos 16, então continua crendo que ele pode restaurar a tua família. Você precisa crer que Deus não muda. Ele pode curar o enfermo, ele pode ainda curar o enfermo, como ele curou tantos no Novo Testamento, como ele ressuscitou no Novo Testamento, e como homens de Deus ressuscitaram por toda a Bíblia. Se ele fazia, ele ainda pode. Ele pode mudar a tua realidade e a tua sorte financeira? Pode. Ele fez isso com tantos, ele fez isso com Jacó, prosperou Jacó assim, ele fez isso com José, ele fez isso com Daniel, ele fez isso com Jó. Como é que ele não pode restaurar a tua sorte financeira? Ele é o mesmo, então ele pode. A gente precisa entender que Deus não muda. Ele pode fazer uma mulher estéril dar à luz, ele pode. Se ele fez isso com Sara, se ele fez isso com Raquel, se ele fez com Isabel, se ele fez com Ana, e ele é o mesmo, então ele pode ainda hoje. A nossa igreja, não essa, a igreja de Cristo, parou de entender que ele é o mesmo. E se a gente deixa de crer nessa uma verdade, Satanás já folga em cima da gente, folga com as mentiras dele, folga dizendo que você já não é mais querido, querida, que você é sozinha, que você é solitária, que você não vai mais viver o teu milagre, que você já não vai mais viver a mão de Deus, o agir, a cura, a ressurreição, ou o que quer que seja. O problema é que a gente acha que Deus muda, que Deus tem humores, igual você, igual as pessoas mudam. Não, hoje a gente fica chateado com Deus. Não, hoje eu estou chateado. Ou que Deus tem humor. Não, hoje eu estou chateado com você, não vou agir mais. Imagina Deus falando: não, estou com dor de cabeça, me deixa, estou de férias, Deus de férias, não vou agir, se vira. Deus não tem esses humores, Deus não muda, Deus não existe isso nele. Igual às vezes algumas pessoas usam desse artifício e desse papo furado com o pastor, para dizer assim: não, é que eu acho que você tem tanta coisa para fazer que eu não te liguei, e aí eu não contei aquilo que eu... Deus, eu acho que o Senhor tem tanta coisa para fazer que eu acho que eu não vou nem pedir, porque eu acho que o senhor está atolado de coisa para fazer. Meu amigo falou que não está virando, o meu irmão falou que está ruim, o outro falou, acho que eu tenho muita coisa na fila, então não vou nem pedir. Deus, ele não é assim. Deus está totalmente disponível e totalmente preocupado com você, para que a tua fé não seja enfraquecida pelas mentiras de Satanás, achando que ele mudou. Tiago 1,17, não precisa nem abrir, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Na NVI diz que não muda como sombras inconstantes. A minha sombra está aqui agora, se eu andar para cá, ela já andou comigo. Deus não é assim, ele não muda que nem sombra, ele não há variação no que ele fez. Se Jesus veio para dar vida em abundância, por que é que a gente parou de crer nisso? Deus falou que ele pode mudar qualquer coração. Por que é que você parou de crer que aquela pessoa que você ama não pode ser tocada e transformada?
Deus falou que Ele usa qualquer pessoa, que Ele usa uma porta, que as pedras vão clamar, que Ele usou um jumento para falar. Ele pode usar, e ainda hoje, qualquer coisa que Ele quiser. Deus não perdeu a voz dEle, Deus não ficou rouco, Deus continua falando, ministrando. Se você se achegar, buscar, Ele faz, Ele abre. Se você bater, Ele abre. Se você pedir, Ele dá. Se você buscar, você encontra. É isso que a palavra diz. Para de fazer joguinho com Deus. Hoje eu estou bem, hoje eu não estou mais bem, amanhã eu estou legal, amanhã não. Põe no Face, estou chateada, se sentindo chateada com Deus. Para de fazer joguinho, porque você pode mudar de humor, mas Deus, Ele nunca muda. As coisas ao nosso redor, deixa eu te dizer uma coisa, elas vão sempre mudar. Mas a gente não pode achar que Deus mudou, porque a gente mudou. E eu quero só mencionar isso na palavra, para você ver como as circunstâncias mudam. Nós tomamos muitas vezes decisões erradas, da qual nós nos arrependemos. Quem aqui já não se arrependeu por alguma coisa que fez, uma decisão errada? Convenhamos, todos nós nos arrependemos de alguma bobagem que a gente fez, falou, disse, viu, lugares que a gente esteve. Como eu me arrependo de alguns lugares que eu estive, de algumas pessoas com quem eu estive, mas nós nos arrependemos e mudamos para melhor. Agora, antes que você venha com qualquer pegadinha, achando que Deus é um Deus que muda, porque a Bíblia fala que Deus se arrepende, isso é só para dar uma abafada nos críticos de plantão, porque sempre tem uma que fala, e se você é líder de célula, você também já tem um argumento aí para na tua célula, porque a Bíblia fala que Deus se arrependeu, fala que Deus, Ele se arrependeu. Se você ler lá, por exemplo, 1 Samuel 15, 11, 10 e 11, você vai ver que Deus, por exemplo, colocou Saul no poder, e a Bíblia fala que ele se arrependeu. Então o Senhor falou a Samuel, que tinha ungido Saul: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele não me abandonou, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor durante toda aquela noite. Aí você vai falar: ixi, pastor, minha cabeça deu um nó. Se o senhor falou que Deus não muda, que Deus faz tudo certo, e aí ele está arrependido de ter falado alguma coisa, eu não quero complicar, mas o hebraico ele traz duas palavras para o arrependimento. Se você fizer essa busca na internet, está lá, porque algum miserável gastou anos fazendo essa pesquisa, para a gente usufruir dela aqui em 10 segundos. Existem duas palavras em hebraico. A primeira palavra, ela diz respeito ao arrependimento, para mudança. Arrependimento é você estar indo aqui, você faz uma conversão e muda de caminho. Você muda o que você faz. Arrependimento verdadeiro é isso, é mudança de caminho. E se você crê em mudança de direção, e que Deus falou que ele teve que mudar de direção, que ele errou, então você está falando que Deus errou. Você está falando que Deus, ele se arrependeu porque ele não sabia o que ele estava fazendo e ele acabou errando. Deus faz alguma coisa errada, queridos? Tem alguma coisa que Deus não tem a soberania total, completa? Agora, não é esse o arrependimento. Esse arrependimento de mudança de direção, de conversão, de transformação por alguma coisa errada que você fez, não é a palavra de arrependimento que Deus se arrependeu de ter colocado Saul. Há duas palavras, uma que chama Naham e a outra que chama Shubi. Não tenta nem escrever, você pesquisa lá. Mas essa palavra não é a que Deus diz. A palavra que Deus se arrependeu de ter colocado Saul é uma palavra que significa na raiz e na origem o seguinte: suspirou com força. É isso que significa. E tristeza, vamos dizer assim, suspirou com força. É quando Deus se arrependeu, é quando ele fica triste e ele faz assim. Sabe quando você leva uma rasteira de alguém, quando você vê alguém e que aquilo te decepciona, e que você então se entristece, e você dá aquela respirada e faz assim. É isso que Deus fez quando ele viu Saul, ou quando ele vê qualquer um que não aceite o propósito dele, as direções dele. É por isso que Gênesis 6:6 diz que então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou o coração, porque Deus estava assim, puxa vida. Não é que ele se arrependeu, puxa vida, errei, meu Deus, o que eu vou fazer? Vamos mudar de direção. Não.
Deus ele se arrepende não porque ele fez alguma coisa errada, mas porque a pessoa com quem ele fez um acordo, uma aliança, esse desrespeitou a aliança, então ele se entristece. Sabe quando alguém que você ama muito, rompe uma aliança com você, e tudo que você pode fazer, é dar essa respirada, porque você ficou profundamente chateado. Deus, querido, ele não muda, e é por isso que Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender. Caso ele fala e deixa de agir, acaso promete e deixa de cumprir? Igreja, Deus ele te atende. Numa cultura de tantas mudanças, ele é poderoso para cumprir exatamente o que ele falou, exatamente o que ele prometeu. E se ele é o mesmo, e aí vem um grande segredo: muitos de nós não sabemos sequer o que Deus prometeu, para que você se aproprie das promessas dele. Ou será que você nunca chegou para alguém, quando criança, para o teu próprio pai, que falou que você ia para a praia, e depois você fala assim: pai, mas você prometeu que a gente ia para a praia? Ou você nunca chegou para alguém, para tua esposa, para alguém que você quer, e falou: mas você prometeu que você ia fazer isso? É a palavra, e se a pessoa tem palavra, ela não pode fugir. Se Deus prometeu, ele cumpre. Se ele falou que ele faria, e se ele é o mesmo, ele continua fazendo. E eu vou te dar uma garantia aqui: as coisas vão mudar ao teu redor. Não tenha dúvida de que nos próximos anos, 2, 3, 10, 15, 20, algumas coisas vão mudar na tua vida. Talvez muitos daqui em 30 anos estarão meio doentinhos já. Talvez em 30 anos eu não consiga fazer nem metade das coisas que eu faço hoje, no aspecto de tempo, de habilidade, de força física. E quando essas coisas mudarem? Então eu fiquei tão chateado esses dias, porque eu tive um probleminha no ombro e vou ter que dar uma encostada aí de jogar tênis. Eu falei: puxa vida, eu estou tão chateado. Mas não chateado com Deus, mas e quando eu não puder mais jogar? Como é que eu vou ser? Um ranzinza? As coisas vão mudar. Posso dizer, a nossa geração aqui, em breve, se não viu, vai ver papai e mamãe morrendo. E aí, como é que vai ficar? Posso falar, as coisas vão mudar, porque a doença vai chegar na tua vida. As coisas vão mudar, porque você vai se aposentar, talvez tua renda não seja igual. Muitas coisas vão mudar ao nosso redor, mas Deus nunca muda. Então deixa eu te dizer uma coisa, um exemplo bíblico. Abre para mim em Daniel capítulo 1, verso 3 e 4. Esses homens eram homens que moravam em Jerusalém, até que Jerusalém foi invadido pelos babilônios, e Daniel e 3 amigos de Daniel foram levados, porque eles eram pessoas da High Society. E esse texto diz: depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, o rei da Babilônia, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Põe o 4, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e que fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Só para você entender, só até aí. Aliás, põe o 6 desse mesmo capítulo. Jovem, 6. Verso 6, entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses eram. Eles chegaram na Babilônia, queridos, eles tiveram que mudar muita coisa. Se você não sabe, Misael, Azarias e Ananias, eles são aqueles da qual nós falamos recentemente, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Acontece que esses eram os nomes israelitas deles, os nomes hebraicos deles. Então eles chegam na Babilônia, eles tiveram que mudar roupa. Agora eles tinham que se vestir de acordo com a cultura. Eu não sei que estilo de roupa, que raio de roupa, mas eles tinham que se vestir como os de lá. Eles tiveram que mudar o cabelo, talvez raspar, talvez usar um determinado estilo de cabelo que se usava naquela região. Homens que na Palestina normalmente usavam barbas longas, em alguns reinos como esse, eles tinham barbas aparadas. O aspecto visual teve que mudar, o estilo dele teve que mudar. Já pensou você ter que mudar aquilo que você acha que é legal, o jeito de se vestir? Eles tiveram que mudar a língua. Você viu, agora eles teriam que aprender a língua babilônica.
as gírias mudaram, o jeito de falar mudou, as expressões mudaram, eles teriam que reaprender todas essas coisas. A Bíblia diz que a alimentação deles mudou. Agora eles teriam ali que comer alguma das coisas que se servia no palácio. Eles mudaram o estilo e o padrão bom de vida que eles tinham, porque eles viviam assim, lá como nobres, como família real. Agora eles estavam ali subjugados como escravos. Agora eles tinham que obedecer absolutamente o que o rei falava, porque agora eles estavam em condição de escravidão. Eles tiveram que mudar de região geográfica, talvez fosse mais calor, talvez fosse mais seco, talvez eles não gostassem do clima, talvez fosse outra região, talvez fosse outro estilo geográfico. Eles tiveram que mudar até os seus próprios nomes, porque agora eles já não chamavam mais Azael, Ananias, eles tinham que chamar agora Abednego. Que nome esquisito é esse? Pois é, as coisas mudam. As coisas ao seu redor vão mudar, em alguma ocasião elas vão mudar. O rei da Babilônia começa a testá-los. Isso vai acontecer na vida de cada um de nós também. Eles começam a testar, eles tiveram então que servir e comer alimentações consagradas do palácio da Babilônia. Nós conhecemos o tão popular jejum de Daniel, Daniel que se absteve de algumas comidas consagradas no palácio, então ele fez uma espécie de jejum, mas ele comeu ali algumas frutas, legumes, verduras, enfim, do palácio. Eles estavam agora sob teste. Sabe, tem gente que às vezes por pequenas mudanças entra em desespero, começa a achar que Deus mudou. Esses eram sérios candidatos para achar que Deus tinha mudado, que Deus tinha esquecido do povo dele. Eu vejo pessoas, queridos, na igreja, que às vezes alguma mudança pequena na vida se desespera. O parente adoeceu, o filho adoeceu, o filho foi para as drogas, perdeu o emprego, a empresa quebrou, virou um caos a vida da pessoa. A pessoa agora vive à beira da depressão, o dinheiro investiu mal, quebrou, um sócio roubou, alguma coisa aconteceu, levou uma pernada, essa pessoa agora vive à beira do desespero. Nada mal você ficar chateado por um período de tempo, porque aquilo te afeta de alguma forma, mas entrar em desespero, as coisas mudaram, porque uma doença chegou, calma, as coisas mudaram ao seu redor, mas o seu Deus ainda não mudou, então não se desespera. Esses 4 amigos ali naquele reino começaram a ver tantas mudanças, eles começaram agora a ser testados, e o tal do rei teve um sonho esquisito, nenhum dos sábios conseguia interpretar, todos os sábios morreriam, inclusive os 4. Agora o Deus que não muda é o Deus que deu a visão para Daniel, que fez eles saírem daquela condição esquisita. Isso já estou lá na frente no capítulo 6. Daqui um pouco vem um outro teste, sai uma lei lá que ninguém poderia orar, mais. Isso está no 6, 7, se você quiser pôr aí, só para a gente ler, tudo que eu falei aqui tem passagem, mas eu não quero ler para acelerar aqui, você lê em casa depois. Mas saiu um edito lá do rei, um edital, uma lei nova, ninguém pode orar, ninguém vai orar agora. Eles continuam sendo testados, mas a Bíblia fala que Daniel foi e ele orava 3 vezes ao dia, com as janelas abertas, para que todo mundo visse, ou não que todo mundo visse, mas sem ficar no encolho, 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que a pena era cova dos leões, e mesmo assim ele é lançado. Depois eles continuam sendo testados. Daniel e os 3 tinham uma certeza, uma grande certeza: Deus, o Deus que eles serviam, não mudou. Eles tinham mudado de país, eles tinham mudado de condição, agora eles tinham mudado de tantas coisas, até o nome deles tinha mudado, mas o Deus deles não tinha mudado. Mas vem outro teste, faz uma estátua, quem não se ajoelhar vai ser lançado na fornalha. Os 3 não se ajoelham, a gente falou disso num culto recente, os 3 não se ajoelham, e eles dizem: o nosso Deus é o nosso Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa, eu sei que hoje Deus tem procurado aqueles que guardam essa verdade. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu fui para esse lugar chamado, eu volto para a história, eu fui para esse lugar chamado Azusa. E chegando lá,
a gente se deparou com um evento. Deus tem procurado aqueles que têm essa motivação, de Daniel, de Azarias, de Ananias, de Misael, de que Deus não muda. E nós chegamos lá em Azusa, e para você entender, eu tenho que fazer um rápido briefing aqui a respeito do que aconteceu naquele lugar, porque Deus fez uma obra muito grande naquele pedacinho de terra. Posso contar para vocês? Se você não conhece, é necessário que você conheça. Durante praticamente 1000 anos, o Evangelho de Cristo ficou apagado, do ano 300 até o ano 1400, 500, até a Reforma Protestante de Lutero. O Evangelho ficou adormecido. Foi uma época negra para o Evangelho na face da terra. Pessoas não viviam, não tinham propriedade de nada. Deus começa a restaurar os ministérios. Deus restaura o ministério da palavra, porque finalmente a Bíblia é traduzida em diversos idiomas, e finalmente as pessoas não tinham mais acesso à palavra de Deus através de padres que sabiam ler o latim e que interpretavam a Bíblia conforme o bel prazer. Agora eles tinham acesso a uma Bíblia de verdade, seja em alemão, em inglês. A Bíblia começou a ser lida, as pessoas começaram a receber a palavra. Junto com a palavra, pastores foram formados, pregadores foram levantados. Então o ministério do pastoreio, o ministério do mestre começou a acontecer. Quando pessoas começaram a pregar país afora, em outros países, em outros continentes, o ministério do evangelismo começou a acontecer, e nós conhecemos os grandes evangelistas e os grandes avivalistas do século XIX, homens que fizeram grande mudança e grande transformação. Só que haviam ainda outros 2 ministérios a serem reavivados. A gente falou do ministério do pastoreio, o ministério da palavra e o ministério do evangelismo. Esses pregadores que agora tinham acesso à palavra, eles começaram a viajar, estabelecer agora igrejas em diversos lugares. Entre eles vocês conhecem alguns como Finney, como Spurgeon, como Moody, como outros homens de Deus que começaram a avivar grandes nações, como a nação da Inglaterra, como a nação da França. Agora essas pessoas estavam sendo enviadas para outros continentes, como por exemplo Estados Unidos, onde o Evangelho chegou através dos batistas, através dos metodistas. John Wesley foi um dos grandes avivalistas pregadores, avivalistas da palavra de Deus. Só que havia ainda 2 ministérios que precisavam acontecer, e se você conhece um pouco da palavra, e já leu Efésios 4, se não leu, eu não sei porque ainda não leu, porque deveria ter lido. Nós temos 5 ministérios ali, o ministério da palavra, o ministério do pastoreio, o pastor, o ministério de mestre, o ministério profético e o ministério apostólico. Amém ou não? O que acontece? Esse evangelho que estava adormecido, a palavra que contava histórias e mais histórias dos primeiros homens da igreja primitiva, por onde eles andavam, havia manifestações de sinal, de poder, aonde eles estavam, pessoas recebiam o dom e o poder do Espírito Santo. Agora elas profetizavam, elas oravam em línguas, e tudo aquilo que a igreja primitiva tinha vivido, aonde isso ficou esquecido, que durante 1400 anos, as pessoas achavam que o Deus que era o mesmo ontem, hoje e amanhã, eles tinham esquecido dessa verdade, e a verdade do derramar do Espírito Santo agora era uma verdade contida, como se o derramar do Espírito Santo fosse um mover para uma época lá atrás, na igreja primitiva, quando eles precisavam fazer a obra de Deus. Agora não, o Espírito Santo já não age mais assim. Mas a história conta, só para vocês saberem, porque essa é uma história no mínimo interessante, que poucos anos antes da virada para o século 20, em 1898, para falar bem a verdade, a Bíblia conta que esse homem de Deus, ele era metodista, ou talvez batista, mas ele era ainda uma pessoa que conhecia a palavra, tinha conhecimento da palavra, mas ele não vivia ainda o que o Espírito Santo podia produzir. Ele tinha uma escola bíblica, numa cidade chamada Topeka, em Kansas, bem no meio dos Estados Unidos.
A história é mais ou menos essa, você tem toda a liberdade de ler livros, fuçar, procurar e tal, mas um dia uma pessoa de lá me contou essa história com um pouco mais de detalhes, e eu achei ela tão interessante. E nessa cidade, lá em Kansas, no meio dos Estados Unidos, esse homem de Deus, ele tem um curso bíblico, ele tem ali alguns alunos que ele ensina. Esse é um homem que talvez você já tenha ouvido falar, o nome dele é Charles Fox Parham. E esse Parham, ele tem um grupo de alunos ali, e ele dá um desafio para os alunos. Ele fala, olha, eu vou sair, eu vou ficar alguns dias fora, e o desafio para vocês, alunos, é que vocês leiam a Bíblia e me tragam alguma coisa nova quando eu voltar. E tudo bem, ele saiu, alguns desses alunos fizeram jejum e buscaram em oração, e quando esse Parham voltou, alguns alunos falaram assim, olha professor, o que nós lemos aqui, professor, pastor que ele era, o que nós lemos aqui é o seguinte, quando Paulo, quando Pedro, quando os discípulos estavam lá depois que Jesus morreu, eles receberam o Espírito Santo, e a Bíblia fala que aonde eles iam, eles impunham as mãos, e as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Inclusive Paulo ia nos lugares e falava, você já foi batizado? Eles falavam já, com que batismo? Com batismo nas águas. Mas vocês não conhecem o Espírito Santo? As pessoas falavam, nós nunca ouvimos falar do batismo do Espírito Santo. E aonde eles impunham as mãos das pessoas, as pessoas eram cheias do Espírito. Nós lemos, professor, isso tem que acontecer, então faz uma oração, impõe a mão sobre nós, que nós queremos receber o Espírito Santo. O professor falou, tudo bem, vamos orar. Uma das mulheres que estavam ali, ela tinha jejuado, ela tinha buscado, e no decorrer daqueles dias, ela tinha buscado muito, uma aluna que chamava Agnes Osman, ela falou, professor, eu estou em jejum há alguns dias consagrada, ora por mim. Quando o professor ora, o pastor, essa mulher cai na unção, ela é batizada pelo Espírito, e agora ela fica 3 dias profetizando, orando em línguas cheias do Espírito Santo. Todos os alunos ficam olhando aquilo, e depois um recebe outro, e aquele grupo começa a viver o derramar do Espírito Santo, como há anos, há décadas, há séculos não acontecia, desde a igreja primitiva. Aquele homem chamado Parham, na verdade ele morava em Houston, Texas, e ele volta para Houston, um estado um pouco mais ao sul, e ali ele começa uma escola. A sua empregada era negra, é uma mulher de cor, e nessa época havia uma segregação enorme, os pretos não andavam com os brancos. E essa empregada convida um dos seus parentes, um homem chamado William Seymour, um grande homem de Deus, que foi um dos pivôs desse avivamento. E ela fala assim, olha, está acontecendo uma reunião aqui na casa do meu patrão, e as coisas que a Bíblia promete e fala, acontecem, há um derramar do Espírito Santo. A história conta que o William Seymour, ele ia, e porque ele era de cor, ele não podia sequer entrar na sala, para ter aula com os outros alunos, então ele ficava no corredor, quietinho, sentado lá de fora, ouvindo aquilo que se falava, ouvindo as pessoas recebendo, mas ele não recebia oração, então ele não tinha recebido o Espírito Santo. Não muitos dias depois, esse William Seymour é convidado para pastorear uma igreja na Califórnia, em Los Angeles, uma igreja chamada Holiness, metodista ou batista, uma igreja contida, eles criam na santidade. Holiness é uma evolução, ou uma evolução não é a palavra certa, é uma dissensão da igreja batista, que acreditava na santidade, por isso a palavra Holiness significa santidade. Eles acreditavam que eles não deveriam beber nenhuma bebida alcoólica, nem fumar cigarro, que era muito comum naquela época, e se abster de algumas coisas assim. Então esse pastor Seymour, William Seymour, ele vai até Califórnia, nos Estados Unidos. Segura essa foto um pouquinho. Ele vai até os Estados Unidos, na Califórnia, onde ele começa a pastorear uma igreja, Holiness, uma igreja mais tradicional. Só que no primeiro culto ele começa a pregar sobre a realidade de um Deus que era o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que se esse Deus tinha feito lá atrás, ele podia fazer novamente. Só que as pessoas não gostam dessa pregação, e ele é expulso logo no primeiro dia de pregação. Só que ele não tinha para onde ir. 2, 3 que estavam com ele ali na igreja, Andrew Lee e mais alguns ali, eles chamam o Seymour, William Seymour, e falam, você não tem onde ficar, vem ficar na nossa casa. E eles vão então para tal da Bonnie Street, que é aquela casa com uma varandinha, que eu mandei a foto aí. Eu falei para segurar essa foto, que era para tirar a foto na verdade, mas põe aquela foto da casinha, e eles começam a se reunir ali. William Seymour expulso, alguns membros da igreja, e orando nessa Bonnie Street, nessa casa aí que ficou conhecida,
que era na beirinha aí, no topo de um rio. Eles começam a orar ali, bem daquela varanda ali, essa casa já não existe mais, bem daquela varanda. E o que eles fazem é uma caixinha, para trazer uma mulher chamada Lucy, que tinha sido batizada lá em Texas, para que ela viesse compartilhar do Espírito Santo. Olha a visão deles, aquela moça foi, vamos trazer ela para cá. Quando essa mulher Lucy, ela chega, as coisas começam a acontecer. A história diz, que o Espírito Santo veio nesse lugar onde eles estavam reunidos. Algumas das pessoas que estavam lá, elas foram tomadas pelo Espírito Santo, de uma forma que elas passaram horas, dias profetizando, orando em línguas, sem comer, porque elas eram sustentadas pelo Espírito. Pessoas que nunca tinham tocado um instrumento, aprenderam pela unção a tocar instrumentos, pianos. As pessoas começavam a chegar, porque o barulho do avivamento, da oração, das músicas, atraía algumas pessoas, e agora havia uma unção tão grande do Espírito Santo, que a história conta que sobre aquela casa, as pessoas viam labaredas de fogo, labaredas espirituais, e que vendo as labaredas, agora elas chamavam o corpo de bombeiro, porque era fogo, e esses bombeiros chegavam, e quando eles se aproximavam da casa, a unção era tanta, que agora eles caíam prostrados, oravam em línguas, e eram alcançados pelo poder do Espírito. As coisas começaram a acontecer ali, as pessoas encheram tanto aquela casa, que aquela varandinha cedeu. Crianças eram batizadas, e quando essa varandinha cedeu, um deles ali falou: o meu tio tem um galpão, que antes era uma igreja, mas que foi incendiado, pegou fogo, agora eles só guardam animais, virou um estábulo, eles só guardam cavalos, e nós podemos ir para lá. Então eles fizeram uma espécie de um púlpito de madeira, alguns bancos, essa é a esquina da rua Azusa, e nesse lugar, houve um derramar do Espírito Santo, como nunca antes havia acontecido, sem ser Pentecostes, e as pessoas agora enchiam esse endereço, na rua Azusa, número 312, em meados de abril de 1906, a Bíblia conta que a história conta, que por 3 anos esse avivamento, eram cultos todos os dias, num raio de 2, 3 quarteirões ao redor desse lugar. As pessoas sentiam a presença do Espírito Santo, eram atraídas, algumas eram derrubadas pela Shekinah, pela presença do Espírito, aonde quer que elas estavam, só de passar na rua. Pessoas agora começavam a vir de todos os lugares dos Estados Unidos, para presenciar os cultos, o derramar do Espírito Santo, e ali elas recebiam o poder do Espírito Santo, eram batizadas por causa do mover da rua Azusa. Um evangelho puro, simples, orações, e esse William Seymour virou o pastor, a principal pessoa que agora orava e que liberava a palavra do poder do Espírito Santo sobre todos os que iam ali. Dali, queridos, muitos homens e mulheres de Deus saíram, cheios da presença do Espírito Santo. Entre eles, alguns que em 1910 chegaram aqui no Brasil, lá em São Luís, lá em Pará, em Belém, e que trouxeram a denominação pentecostal. E nós estávamos em Azusa, e o evento dizia algo muito forte, porque o próprio nome do evento chamava assim, Azusa Now. E eles diziam, não é o Azusa de 110 anos atrás, é o Azusa Now. E se nós cremos que Deus operava ali, havia fé para que o movimento das águas, para que o poder do Espírito Santo acontecesse. Um estádio para aproximadamente 90, 100 mil pessoas, nem todas foram, um dia choveu, mas estávamos ali em uns 50 mil, foi um grande mover do Espírito Santo. Mas não pelo evento em si, mas pelo que Deus colocou no meu coração. Se Deus fez, e Ele é o mesmo, por que é que Ele não faz hoje? E aquilo falou no meu coração muito forte, porque se há algo que eu desejo, que um dia Deus fez, e que eu desejo que se repita, não é pessoas ressuscitando somente, não é curas físicas, não é sinais, prodígios, maravilhas, chuva de pó de ouro, dentes de ouro ou qualquer coisa assim, mas se há algo que eu desejo, é o derramar do Espírito Santo, porque não há algo mais precioso, senão a própria presença dEle nas nossas vidas. Em 1906,
com o derramar do Espírito Santo e com o mover e o avivamento da Rua Azusa, o ministério profético foi avivado. E por causa do ministério profético, algo semelhante à igreja primitiva começou a acontecer. Por que é que o Espírito Santo veio sobre o povo? Porque Jesus tinha dado uma missão, mas antes deles saírem para a missão, ele disse: permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder, e aí sim, vocês seguirão para Jerusalém, Judeia, Samaria e para os confins da terra, mas não antes de vocês receberem o Espírito Santo. Acontece que o derramar do Espírito Santo, em 1906, desencadeou não só o mover profético, mas como o mover apostólico, e agora as igrejas crescem e se espalham. Só vive expansão do reino quem recebe uma porção do Espírito Santo poderosa e preciosa assim. Há algo que eu desejo, aquilo que a igreja primitiva viveu. E se eu creio que Deus é o mesmo ontem, hoje e é para sempre, porque é que Deus não pode fazer algo assim? Tem um homem de Deus que me inspira, o nome dele é Leonard Ravenhill. Se você nunca ouviu nada desse homem, busque, procure, porque ele vai no mínimo te inspirar, encher o teu coração de fé. E num livreto dele que chama Por que tarda o avivamento? Ele diz: há um motivo pelo qual tarda o avivamento. Um povo que já não crê que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um povo acomodado, um povo que se acostumou com mudanças, um povo que acha que Deus daquela época era o Deus daquela época e que o que ele fez lá atrás já não pode mais se repetir. Uma geração que se acomodou, uma geração que recebe o que tem sido oferecido, uma geração que acha que o Deus mudou nas gerações e nos séculos e não repete o que poderia repetir. Uma geração autopiedosa, que quando deseja algo da parte de Deus, é algo para o seu bel prazer. Nada de mal você desejar cura, restauração pessoal, financeira. Mas se teve um motivo pelo qual Deus derramou o Espírito Santo, esse não era outro, senão a expansão do reino dos céus na face da terra. Você está doente, tudo bem, o Deus de ontem te cura. Você está quebrado, tudo bem, o Deus de ontem te restaura financeiramente. Mas se tem um motivo pelo qual Ele gosta de derramar o Espírito Santo, é para que o reino dEle seja manifesto. E como nós falamos aqui, deixa eu te dizer, não importa se você era doente e foi curado tanto, porque daqui a alguns anos você vai morrer mesmo. Até que ano Deus vai te curar? Você vai estar com 99 anos, cacá, e fala: Deus me cura, senão o Senhor não é Deus. Um dia você vai morrer fisicamente. Não importa com que carro que você está andando, não importa que emprego que você tem, não importa o que você veste, não importa onde você mora, não importa sequer quantos anos você viveu na face da terra, importa é com que intensidade você os viveu e o que você realizou nos anos em que você passou na face da terra. O que nós vemos é uma geração que pede coisas para si próprio. E quando nós começamos a nos voltar para esse Deus que era o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele olha e fala: tudo bem, filho, o que você quer? Eu sou o mesmo Deus. Mas o que de melhor Ele pode fazer é derramar aquilo que Ele um dia derramou lá atrás. A única coisa que importa no frigir dos ovos, no resumo, no dia do juízo, não é quantos filhos você teve, não é que casa que você morou, mas é o quanto do reino dos céus você edificou e estabeleceu. Quantas pessoas você trouxe à salvação, quantas pessoas você libertou das cadeias, das trevas, quantas pessoas você curou de traumas espirituais, da alma, na verdade, porque é isso que vai estar em pauta. Até que ano você vai pedir cura? Posso te dizer, não adianta a gente ter uma igreja linda, com ar-condicionado, se não tiver o Espírito Santo. Não adianta a gente ser uma igreja numerosa, se não tiver o Espírito Santo. E eu voltei daquele lugar dizendo: Deus, nós vivemos sim um avivamento.
Mas nós passamos 2, 3 horas num culto e nós logo estamos em casa. Cadê o avivamento que vai trazer multidões? Cadê o avivamento onde nós não vamos querer pensar em outra coisa senão no teu reino? Cadê o avivamento que fez os homens da igreja primitiva cruzarem continentes para falar do teu nome? Cadê o avivamento que faz com que você entenda que nada mais é importante senão a presença do Senhor? E eu falava: Deus, eu quero isso agora. Se o Senhor é o mesmo, eu quero isso agora. Para a minha vida, para a igreja, para Guarulhos, eu quero isso agora. Feche teus olhos. Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, e Ele vai ser para sempre. Não importa o que você tem, importa o que você realizou, importa o que o Espírito Santo fez através da tua vida. Quantos anos você vai continuar pedindo coisas para si mesmo? Até que ano você vai continuar com esse evangelho voltado para a sua própria realização? É tempo da igreja pedir o que Ele derramou lá atrás. É necessário fé, é necessário crer. O mesmo Deus que fez ontem, o que Deus fez para alcançar o mundo lá atrás, Ele fez pelas vidas. Ele pode fazer por você individualmente, mas Ele quer mais, é fazer para que o mundo conheça o nome dEle. Deus, nós cremos num Deus que é eterno, um Deus que é, um Deus que é pleno, um Deus que não muda, um Deus em quem não há sombra de variação. Esse é o Deus que continua agindo hoje, esse é o Deus que fala aos corações hoje, esse é o Deus que salva hoje. Eu quero fazer uma oração por você que nos visita. Você veio nesse culto hoje, de alguma forma o louvor falou contigo, talvez tenha te impactado, talvez tenha falado do teu coração. Você entrou nessa igreja talvez poucas vezes e disse: meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Eu quero te dizer que você foi impactado não por um som alto, não por uma voz bonita, não por uma música bem cantada, mas pela presença de um Deus que te ama, um Deus que é Espírito. Esse Deus, Ele quer você, Ele quer o teu coração, Ele quer caminhar contigo. Eu quero fazer uma oração rápida, mas poderosa, breve, mas talvez a mais importante que você já recebeu na tua vida. É uma oração pela tua salvação. Se você ainda não conhece esse Deus que age dessa forma, de uma forma poderosa, se tudo que a Bíblia conta é a história da carochinha para você, se o que a Bíblia conta de história é fé barata para você, Deus quer te dar uma experiência poderosa. Agora, se você crê no teu coração que esse Deus realmente existe, então é com você que eu quero fazer essa oração. Eu quero experimentar, eu começo a crer que esse Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, que tudo que a Bíblia conta, eu quero experimentar. Se essa pessoa é você, fique em pé no seu lugar, com a tua mão levantada. Eu quero fazer uma oração pela tua vida. Algo sobrenatural vai acontecer contigo. Não tenha medo. É a própria presença de Deus que agora passa a habitar no teu interior, no teu coração. Mas se você deseja dar esse passo, é com você. Fique em pé no seu lugar, levante sua mão. Não se constranja, eu não vou falar de novo, eu não vou insistir. Fique em pé se você crê. Se você não crê que esse Deus é o mesmo ontem, hoje, se você não quer viver isso, não fique em pé. Mas Deus, Ele quer aqueles que dão um passo de fé, que abrem o seu coração e que creem que Ele é o mesmo Deus. Se você ficou em pé, recebe a presença do Espírito Santo. Pai, olha para esses que agora estão de pé, olha para esses, Pai, que agora fazem essa
demonstração de fé, crendo que o Senhor é o mesmo ontem, que o Senhor salvava ontem, que o Senhor salva hoje, e que o Senhor é o que vai salvar eternamente e levar a cada um de nós que cremos no Teu nome para um lugar reservado que o Senhor preparou para nós, para moradas eternas ao Teu lado. Essa é a vida eterna que o Senhor tem preparado para aqueles que Te receberam. Olha para esses que ficam em pé, levantam suas mãos, Pai, que eles possam receber conforme a Tua promessa, Pai, que as águas que estavam paradas sejam agitadas pelo Teu Espírito Santo, que eles possam viver, Pai, receber o toque do Deus vivo e poderoso, o mesmo toque que um dia tocou a minha vida, me transformou, que agitou todo o meu interior. Agite agora esse interior de cada um desses aqui, Pai, que em nome de Jesus a Tua presença, a Tua glória seja manifesta, que nessa noite ainda eles sintam o Teu toque, o Teu abraço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o nome de cada um deles seja registrado no livro da vida, Pai, aquele livro que a Bíblia diz que existe ao Teu lado, da qual o Senhor registra o nome dos que estarão contigo na eternidade, que o nome desse seja registrado ali, Pai, e que nenhum deles se perca. Essa é a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Pode se assentar.